Olá, colegas, amigos. É um prazer abrir esse webinar sobre a ampliação do financiamento climático urbano pela governança multinível. Eu sou Gnara Roll, trabalho na UNEP, em Paris, e estou feliz por poder começar esse webinar. Vamos ver o primeiro slide. É um prazer dar as boas-vindas a vocês. Nesse webinar hoje, vamos lançar, após essa reunião, o nosso relatório 2023-2024. Mas antes de começarmos, gostaria de passar algumas mensagens para vocês. Primeiramente, esse webinar será feito em inglês, mas algumas porções também serão feitas em português e temos interpretação disponível para inglês, francês, espanhol e português. É só vocês clicarem no botão de interpretação na parte de baixo da sua tela e selecionar o idioma que vocês preferirem. E segundo, gostaria de ter uma reunião bastante interativa, mas sabemos que algumas limitações existem para esse formato webinar, então vocês podem enviar perguntas na caixa de Q&A e vamos tentar responder todas as perguntas. E claro, também podemos responder após a reunião. Então, colegas, se vocês ainda não participaram dessas reuniões com o Urban Shift, é uma iniciativa financiada liderada pelas Nações Unidas, com seu programa ambiental em parceria com o World Resources Institute, o C4Cities e CLAY, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento da Ásia. O foco é transformar 23 cidades em 9 países por meio de planejamento integrado, planejamento urbano integrado, para ajudar as cidades a mudar para um futuro mais verde e resiliente. A maioria de vocês que são profissionais na resiliência urbana e planejamento urbano, mudança climática, eu nem preciso falar muito sobre esses temas que estamos discutindo hoje, mas gostaria de lembrar alguns números. A população urbana hoje em dia é de 25% de toda a população, e até 2050 teremos basicamente dois terços, ou 68% de toda a população em centros urbanos. E por causa de sua alta densidade, essas cidades são responsáveis por cerca de 70% das emissões de gás de efeito estufa e 75% do uso de recursos, produzindo mais da metade do lixo do planeta. Então, o foco nessas cidades, como faz Urban Shift e esses webinars, eles são muito importantes, porque ainda temos muitas construções pela frente, sabemos que mais da metade dos edifícios de infraestrutura que devem ser construídos até 2050 ainda não foram construídos, então nem podemos ainda oferecer muito informação de impacto nessas cidades e como elas serão construídas nas próximas décadas. Acabamos de voltar da reunião COP29, onde tivemos apresentações muito importantes e relatórios importantes lançados também. E o relatório de adaptação, Gabi, com números muito difíceis sobre a complexidade do contexto onde estamos tentando alcançar esses objetivos climáticos, as metas climáticas, enquanto os relatórios de lacuna de emissões é impossível alcançar aquela meta de 1,5 graus, ainda temos que cortar mais de 1 gigatonelada de emissões até 2030. Então, isso requer muitos esforços de governos nacionais, governos locais, e como vimos na COP29 também, há uma participação muito grande
de governos locais e regionais. Então, tem muito trabalho ainda pela frente a ser feito para garantir que a gente tenha o suporte dos governos locais para ajudar os objetivos nacionais, como visto nos números apresentados ali no relatório. E, claro, se nós precisamos de metas de mitigação e adaptação, e esse relatório de mitigação tinha uma mensagem muito clara também sobre uma lacuna financeira muito importante em termos de alcançar as medidas de adaptação. Então, precisamos realmente garantir que os governos locais estejam envolvidos em todos esses esforços para que essas medidas de mitigação e adaptação sejam implementadas de maneira eficaz. E com isso, fico muito animada em mostrar o trabalho do Urban Shift, que com suporte do Urban Facilities, conforme os parceiros podem fornecer uma abordagem com dois pilares. Primeiramente, temos um projeto transformador muito concreto em alguns níveis e algumas informações serão apresentadas aqui hoje. E esse webinar é um exemplo também do trabalho da plataforma global para para treinamento. Então, além de trabalhar globalmente, localmente, nosso foco é que o Urban Shift tenha um impacto muito grande também de forma prática para alcançar as metas climáticas. Hoje, o webinar vai apresentar algumas apresentações muito importantes para falar como a gente pode aumentar o financiamento climático urbano. Então, temos painelistas muito importantes que compartilharão novidades e apresentar também as melhores práticas e exemplos concretos de alguns trabalhos. Então, só para vocês entenderem, nós teremos quatro partes desse webinar. Primeiramente, como vocês podem ver aqui no slide, temos o keynote de Ruth Dokoto, que é da Divisão de Mudança Climática do Programa das Nações Unidas. Ela vai falar sobre o lançamento desse relatório anual. Depois vamos passar para o painel número 1, que falará sobre as cidades que estão liderando, onde os representantes vão compartilhar algumas experiências, desafios e insights para aumentar esse financiamento climático com essa abordagem de essa multidisciplinar. Depois vamos entrar nos temas mais financeiros, com especialistas globais discutindo as diferentes abordagens para garantir que as cidades realmente tenham acesso, mas também que tenham financiamento sustentável para implementar as medidas. E depois teremos os nossos comentários de Alok Burnwell, que é o nosso líder temático para infraestrutura global. Então, essa é a estrutura da nossa reunião de hoje. E com isso, eu gostaria de apresentar, então, a nossa keynote, Ruth. E as palavras suas, Ruth. Obrigada, Gunara e colegas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tive o prazer de fazer parte da equipe que trabalhou para desenvolver esses programas incríveis com suporte do Global Environment Facility, reunindo todos os players importantes e redes do WRI e o Banco Mundial, o NDP e muitos outros parceiros. Não querendo esquecer ninguém. Então, podemos passar para o próximo slide. O que eu gostaria de falar aqui, voltando a um pouco do que a Gunara estava falando, é que quando desenvolvemos esse programa,
As áreas de foco eram advocacy, curadoria, criação de conhecimento, troca de conhecimento. E eu acho que nós que podemos reportar hoje com esse relatório anual é que estamos perto de alcançar esses objetivos desde o início do programa com as nossas cidades nessas áreas. Então, a primeira parte dessa minha fala será sobre a governança multinível e advocacy. Uma das coisas que o programa me pediu foi que a voz das cidades fossem ouvidas num fórum global, de uma forma mais institucional, para influenciar esses diferentes processos em nível global. E demos uma voz institucional das cidades. E as coisas vêm evoluindo de forma positiva, talvez não tão rapidamente como gostaríamos, mas acho que ainda existe um pouco de atribuição dos nossos trabalhos coletivos para tudo isso. Então, vou listar alguns deles que acho que vocês devem reconhecer. Por exemplo, na COP28, nós tivemos a honra de estar lá também com as cidades. Na primeira vez que as cidades saíram da Zona Verde para a Zona Azul, foi a primeira ação e e uma cúpula que foi lançada no COP28 para aumentar a colaboração e cooperação com governos subnacionais para ações, planos de ação comuns. E a plenária estava totalmente lotada com prefeitos do mundo todo para que entendessem como podiam colaborar e participar ativamente para ter seus planos climáticos incluídos nas negociações acontecendo na COP do clima. Na nossa Assembleia, tivemos também o prazer de ter onde tivemos o NEP e Habitat, o Human Habitat, promovendo muitos líderes e, das cidades e a importância da participação das cidades na implementação de acordos não só climáticos, mas com certificação. E tivemos também aqui, Karen, Cali, Colômbia também ela vai poder falar um pouco mais, porque participou, mostrando também o poder dos desenvolvimentos de governos subnacionais para institucionalizar com o plano de ação dos governos subnacionais e outros fóruns de biodiversidade. Tivemos 124 prefeitos naquele governo, para a cúpula de governos e cidades. E tivemos também o fórum em novembro, onde a Gunara levou alguns colegas para apresentar, e novamente foi um chamado para ação no espaço ali da cidade para reconhecer os níveis de alcançar. Vimos uma opção de receber a declaração de cidades saudáveis, que é uma fundação bem forte para as discussões da COP13. Temos uma boa relação com o centro do Ministério Urbano do Brasil, no estado do Pará. E acho que vocês também devem estar ouvindo que a COP13 será não só a COP da floresta, mas das cidades. E eu acredito que é um momento certo para as cidades realmente serem mais ativas e reconhecerem não só como contribuidores, atores, mas também como as soluções para as ações climáticas. Então, hoje estamos aqui nesse webinar e avaliando o relatório do Urban Shift,
E claro, é possível, vocês podem escanear ali o QR Code. Esse é o nosso quarto ano desse fórum com muitas áreas de ação, como a Gonara falou. Eu acho que isso nos dá uma visão geral muito boa, não só das cidades, mas também dos diálogos que vêm acontecendo, destacando a importância da governança multinível e o que acontece nas cidades que podem ser codificadas em informações para políticas para ser ampliada no nível municipal, porque não podemos, claro, focar em todas as cidades com esse programa, mas por meio dessas interações no nível internacional, tudo isso é cada e podemos ter um maior alcance. Gostaria de lembrar que ainda temos uma grande lacuna de financiamento e há uma estimativa de que 4,3 trilhões de dólares serão necessários para sermos resilientes e construir a infraestrutura. Se vocês seguiram a COP, dissemos que para fechar essa lacuna precisamos de 1,3 trilhões de dólares por ano e muito mais que isso. E para ter uma infraestrutura urbana mais resiliente, e as cidades estão recebendo apenas 1% do financiamento climático necessário para essas necessidades. Então, financiamento climático continua sendo uma grande área de foco, não só com recursos locais, mas também para como transferir mais recursos no nível municipal, porque sabemos que as cidades são mais ágeis em termos de encontrar e implementar soluções. Não sei se é esse slide, vamos passar para o próximo. Eu gostaria de falar de algumas das iniciativas que tivemos esse ano, que oferecem essas cores lindas e feedback importante no nosso relatório. Eu não sei quem está mexendo nos slides, mas acho que estamos com alguma dificuldade técnica com os slides, mas eu vou continuar falando aqui sobre os nossos resultados. Então, nas áreas de criação de conhecimento e compartilhamento de conhecimento e troca entre pares, o projeto teve um foco não só nos países, são 9 países no programa, 3 em cada região e 23 cidades, então muitas cidades em cada país. Esse, por exemplo, se voltarmos ali para a apresentação, podemos ver que no Brasil temos 3 cidades nesse ciclo do programa e um dos fóruns ocorreu em Belém. Essa é uma das grandes áreas do programa para ter iniciativas de treinamento e fóruns. Sim, esse que foi fantástico. E para quem ainda não foi para Belém, eu sou brasileira, espero que vocês gostem não só de Belém quando vierem para a COP, mas houve uma reconstrução total da área perto do rio, ao longo do rio. E é uma cidade incrível, porque fica bem no meio da floresta. E se vocês caminharem por 10 minutos, vocês estarão no meio da floresta amazônica. E tem uma ilha chamada Combo Island, com muito empreendedorismo de mulheres usando a bioeconomia, não só dentro ali da ilha, mas também com frutas e diferentes usos desses recursos bem específicos desse ecossistema no meio da Amazônia.
alguns restaurantes que vocês podem ver aqui também nessa área toda revitalizada. E essas são as iniciativas que vão manter as florestas vivas e não desmatá-la, para usar a bioeconomia como uma forma de manter a população local trabalhando de forma sustentável ali na floresta. Então, avaliando aqui o nosso mapa, não sei se vocês estão vendo bem, esse é, esse é um calendário de tudo que nós já fizemos no Urban Shift no último ano e podemos reportar mais de 20 eventos, cerca de 20 mil pessoas que foram alcançadas com todos esses eventos que nós já entregamos. E como vocês podem ver, e eu já falei, é possível ver vários eventos, webinars, projetos e projetos presenciais. Tentamos focar nessa troca entre pares como um ponto muito forte do nosso trabalho. E algumas dessas trocas de pares nós vamos ouvir depois aqui no painel, acho que serão ah, reportadas como foram úteis, principalmente em Roterdã, com muitos atores de diversas cidades da América Latina para fazer trocas e entender como o desenvolvimento urbano centrado nos humanos, nos seres humanos que estão acontecendo em Roterdã e todas essas trocas entre pares podem irrigar, digamos, as mentes dos prefeitos e para trazer e levar todas essas ideias para as suas próprias cidades e adaptá-las. Então, eu não vou falar de tudo isso detalhadamente, vocês podem ler isso depois, mas isso nos dá uma ideia de quanto treinamento, quanto criação de capacidade, troca entre pares nós promovemos com o programa. Então, como eu falei, um dos destaques do ano passado foi o Fórum Urban Shift América Latina, aconteceu em Belém. Tivemos 300 pessoas de 35 países da América Latina e do da Ásia e da África também, com muita colaboração, troca, muito foco no financiamento e o feedback foi de muito sucesso. Então, só para dizer que nós tivemos os fóruns, mas também tivemos em Marrakech o laboratório para o que a gente chama de dados geoespaciais do Urban Shift. E uma das mentes por trás disso foi para tentar encontrar soluções para cidades usando dados geoespaciais e foi um projeto muito exitoso. Já fizemos isso em outras cidades também e no ano passado tivemos um foco grande no Marrocos, nos Marrocos e a ideia era usar novos dados espaciais para priorizar soluções em países que estão tão famintos ou sedentos por água, com secas complicadas, tornando a escassez da água ainda pior, e como trazer a natureza de volta para a cidade para reter não só as capacidades de resfriamento, mas também as fontes de água dentro das cidades, avaliando as infraestruturas azuis que poderiam ser usadas, principalmente em Marrakech. Em outubro de 2023, nós também tivemos, em julho de 24, academias específicas em cidades específicas para avaliar os projetos especiais que poderiam ser financiados. Foi um tipo de projeto muito importante para as áreas identificarem possíveis áreas e projetos que possam ser financiados.
Esse é um outro foco do programa, uma troca de pares para criação de conhecimento, troca de conhecimento, as academias das cidades, academias de finanças. Isso isso vem se tornando uma forma interessante. Essas são as 8 áreas de foco do programa Urban Shift. Como vocês podem ver, temos economia circular, planejamento urbano integrado, acomodação de crescimento urbano, etc. E coletivamente temos um curso online bastante abrangente e essas equipes eu fico super feliz de poder falar que tivemos, podem me corrigir se estiver errada, tivemos mais de 4.000 pessoas que já se inscreveram para participar desses cursos online. São cursos gratuitos, todos podem participar para discutir os problemas e soluções e orientações em como tratar esses 8 pontos muito importantes para qualquer cidade vai ter que enfrentar no futuro. E fico feliz de dizer que 53% das participantes eram mulheres. Isso é algo muito bacana de reportar. Então, Urban Shift está na parte amarela que vocês veem aqui, o GF7, que é o que chamamos de ciclo. Nós somos uma grande comunidade de esforços combinados com o Banco Mundial e diferentes ciclos do GF, e podemos ver aqui que essas cores diferentes entram em diferentes ciclos de financiamento, mas é importante ver que é um número crescente de cidades e estamos tentando tornar isso um grande programa, uma grande família, e essa rede vai além das fronteiras, ou fora dos ciclos de doadores, quanto mais melhor. Quanto mais pudermos trocar, mais podemos entrar em contato para outras cidades. Esse é um programa que faz uma curadoria de tecnologias, é bem diversificado geograficamente, com diferentes cidades, grandes, pequenas, médias, envolvidas. E o que estamos fazendo agora para envolver o Banco Mundial é encontrar pontes para ter um suporte por todo o processo. Em termos de financiamento, é um grande financiamento. Estamos falando de 436 milhões de financiamento em grant. São 91 cidades, então é um programa bastante importante, provavelmente o maior, com foco em recursos de grants e bolsas e financiamento para essas cidades. Eu queria só concluir aqui, antes de passar para o painel, é que é muito importante, extremamente importante, tratar as questões de espaço das cidades, principalmente na questão climática. Vemos muita dificuldade geopolítica seguindo na nossa direção. E sempre digo que as cidades são a nossa apólice de seguros para termos um melhor futuro. Então, quanto mais investirmos localmente, como a Gunara também destacou, isso geralmente acontece em nível local. E quanto mais isso ocorrer, melhor a gente vai se proteger e sermos para ser mais resilientes ao clima e essas questões geopolíticas que podem surgir. É muito importante que as cidades sejam ativas e tenham contribuições nacionalmente determinadas para os países enviarem até o início do ano que vem. E eu acho que Urban Shift vai continuar
mostrar exemplos de como isso pode ser feito. Algumas vozes subnacionais podem ser integradas na elaboração dos planos, mas também nas implementações dos planos. Então, com isso, eu gostaria de desejar uma boa discussão para todos nós. E como eu disse no início, é uma honra e tenho muito orgulho de participar desse programa. E isso não teria sido possível sem essa verdadeira parceria que nós temos desenvolvendo e trabalhando não só com os nossos parceiros, mas com as cidades de quem vocês vão ouvir hoje também. Então, muito obrigada e volto a palavra a Gunara. Muito obrigada, Ruth. Foi uma apresentação muito inspiradora. E parabéns a todos os parceiros no lançamento desse relatório anual. É sempre uma boa ideia repetir o que a Ruth já falou. Nós conseguimos alcançar esses objetivos graças às parcerias. Então, muito obrigada a todos os parceiros de Urban Shift e as cidades que estão envolvidas. Então, Ruth estava falando sobre a importância da implementação e engajamento com os NDCs. E claro que o tema de ampliação de financiamento é essencial para essas medidas de implementação. E por isso que eu fico feliz em passar agora para o nosso primeiro painel, com o nome das cidades liderando o caminho. Vamos ouvir de alguns parceiros de cidades sobre suas experiências, desafios e insights para ampliar o financiamento climático urbano por meio de governança multinível. Então, é um prazer apresentar o moderador, Pablo Lazo, que é diretor do desenvolvimento urbano no WRI para cidades sustentáveis. Então, Pablo, a palavra é sua. Muito obrigada, Gunnar. Olá, colegas. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse webinar para moderar esse primeiro painel por cerca de 30 minutos. Eu gostaria de lembrá-los que por que esses painéis são tão importantes. Como a Ruth acabou de falar, mesmo depois de alguns progressos da COP, estamos vendo elementos geopolíticos bastante importantes em países e nas cidades é que existem essas oportunidades para continuarmos impulsionando a agenda climática a fim de implementar projetos, fazer acordos de como a governança multinível realmente vai poder funcionar. E eu gostaria de dar as boas-vindas aos três panelistas dessa nossa primeira conversa. Vou falar rapidamente de suas biografias e entrar diretamente nas perguntas. Primeiro temos Natália Salazar, ela é líder de finanças inovativas no ICLEI, World Secretariat, e ela vem liderando investimentos e parcerias com foco na mudança climática e adaptação e mitigação, e também a criação de políticas. Ela já liderou cooperativas e transações em diversos setores e regiões, incluindo em áreas atingidas por conflitos. Vamos ouvir também Andrea Fernandes, uma amiga e colega. Ela é a diretora de finanças climáticas do C4 Cities, do C40 Cities, e vem sendo responsável pela supervisão das negociações de C40 Cities. E também a inclusão de C40 Cities no Urban Shift. Ela cuida das parcerias de toda a C40 Cities. E vamos ouvir também de Leonardo Madeira Martins, que é o coordenador da Agenda 2030 da cidade de Teresina, no Brasil. Ele tem mais de uma década de experiência na gestão ambiental e, e já liderou iniciativas com objetivo de melhorar continuamente a vida urbana em Teresina. Sua equipe tem foco em implementar essa agenda de Teresina, promovendo
políticas públicas inovadoras, avaliações, e ele vem dedicando muito tempo para criar estratégias eficazes para as necessidades de infraestrutura, para ter com impactos positivos para as comunidades. Então, agora eu entro diretamente nas perguntas. Essa primeira pergunta é para os colegas da Eclay e C40. Gostaria de perguntar à Natália e depois à Andrea, se puderem nos contar quais são os fatores facilitadores chave para acelerar esse financiamento para as cidades, com impactos realmente tangíveis para as pessoas, e como o Urban Shift, em termos de programa, pode ajudar as cidades a alavancar a aceleração desse processo. Então, por favor, primeiro a Natália, depois a Andrea. Acho que vocês devem ter alguns slides também. Sim, muito obrigada, Pablo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que temos participantes de vários países, então, bom dia em vários idiomas. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com os colegas nessa sessão. No próximo slide, eu gostaria de explicar um pouco, antes de responder as perguntas, explicar quem é o ICLEI. ICLEI é uma rede global com mais de 2.500 governos locais e regionais comprometidos a desenvolvimentos sustentáveis. Temos presença em mais de 125 países, com mais de 500 especialistas internos em mais de 20 escritórios também pelo mundo. E Clay funciona da seguinte forma: temos uma estrutura com 5 departamentos de divisões aqui embaixo: desenvolvimento de baixa emissão, desenvolvimentos baseados na natureza, desenvolvimento centrado em pessoas e equidade, resiliência e desenvolvimento circular. Voltando à pergunta do Pablo, quais são os principais fatores com base na nossa experiência? Nós vimos que são 4 aqui que podemos mencionar. O suporte para a preparação de projetos tem sido muito importante, porque isso trata a questão de lacunas de capacidade com conhecimento técnico para os decisores e governos oficiais. E com essa preparação, nós conseguimos oferecer assistência técnica e dos diferentes estágios também do ciclo de produtos, vimos que um outro fator importante é treinamento, que equipa as cidades com conhecimento técnico e insights para navegar esses ambientes tão complexos de financiamento climático, como identificar projetos que podem ser financiáveis, como acessar o financiamento. E aqui, quando em financiamento, eu quero falar de alguns instrumentos inovadores que estão sempre individualizados, que não podemos duplicar ou replicar para outros projetos, porque cada projeto é único. Foi o que nós identificamos. A gente consegue sempre ampliar, mas com esse tipo de instrumentos, vimos que podemos aproveitar recursos diferentes que um governo local pode apresentar. Esse é um fator importante também que já identificamos para liberar financiamento. E também ah, permitir o clima, ou seja, significa que o país ou a região, aquela área, tem boas condições e um ambiente regulatório para que os decisores tenham a capacidade e autonomia para acessar os diferentes níveis de recursos para realmente implementar os projetos. Próximo slide, por favor. E, na verdade, a governança de multinível é uma forma que, ao mobilizar diferentes recursos financeiros e não financeiros, também conseguimos oferecer o suporte necessário para os governos locais, liberando novos instrumentos de financiamento com projetos e oferecer também todas as ferramentas necessárias que um governo local requer. E o que já vimos também na nossa experiência é que trabalhando com diferentes tipos de stakeholders, inclusive os think tanks nacionais, as cidades
e governos locais, de forma geral, têm a possibilidade de adquirir as ferramentas e conhecimento necessários para implementar qualquer tipo de projeto. E a coordenação é muito importante. Vimos que as políticas sempre serão importantes para implementar qualquer tipo de projeto em diferentes setores. Então, esses são alguns dos fatores que nós identificamos como importantes. Próximo slide, por favor. E só me avisem se eu estiver passando do meu tempo. Mas nós também vimos da parceria do ICLEI e Urban Shift, não só com a Urban Shift, mas com outros colegas também, é que a City Academy tem recursos muito interessantes e fontes para os nossos diálogos locais e nacionais. A gente conseguiu facilitar tudo isso nos países onde a Urban Shift opera, com foco na no financiamento inovador, com recursos, eventos, oportunidades, que são informações que podem facilitar qualquer tipo de tomada de decisão para as nossas cidades e geral os governos locais. Aqui eu gostaria também de apresentar rapidamente o que é o Programa de Ações Transformadoras de CLEI. O que nós tentamos oferecer é dar suporte aos governos locais com os diferentes projetos que são inclusivos, com serviços individualizados. Acho que temos mais de 500 especialistas no mundo todo que oferecem esse tipo de suporte. Então, sempre in- incentivamos as cidades a participar e sempre podemos dar esse tipo de apoio. E, finalmente, mais de 90% de Buenos Aires, da urbanização da Argentina, em 2022, durante a conferência ICLEI, e agora já foram enviados. Estamos felizes em continuar dando suporte ao governo local. E mais uma vez, se vocês quiserem se inscrever, temos aqui todas as informações necessárias. E muito obrigado pela atenção. É um prazer estar aqui e estou animada para a discussão. Que bom, e agradeço por ter ficado dentro do tempo. Agora passo a palavra a Andrea. É a mesma pergunta que eu vou fazer a você, mas algo que a Natália mencionou e que eu gostaria de ouvir de você também, essa questão dos fatores habilitadores. Um deles é a questão das academias das cidades que fazem uma parte fundamental do programa Urban Chef e tem feito um papel muito importante nas cidades, permitindo esses instrumentos de design. Poderia falar um pouco sobre elas? Andréa, por favor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vou tentar ficar dentro dos 6 minutos. Eu não trouxe slides, peço desculpas. Para começar, a pergunta sobre a importância da governança. Nós vemos isso como algo muito importante para as cidades, para aumentar a questão dos fluxos de financiamento. E o design e a execução do programa Urban Shift tem sido muito impressionante. Não é um programa que funciona somente com as cidades, mas que também engaja os governos federais, um diálogo no nível nacional, em muitos dos eventos que nós fazemos, e também todo o engajamento com as agências implementadoras, que também fazem parte desse ecossistema e são muito importantes. Então, a questão do teto de financiamento, acho que nós vamos ouvir mais sobre isso mais tarde, mas eu acho que é muito importante começar dizendo que as cidades estão recebendo 831 bilhões de dólares em financiamento, fluxos de financiamento. É um aumento dos números que tinham sido calculados 4 anos antes, mas a necessidade ainda é 4,5 trilhões, portanto, temos uma grande lacuna. E as cidades enfrentam grandes barreiras na sua capacidade de acessar esse financiamento.
Muitos são controlados pelos governos federais e eles impedem essa possibilidade de criação de coisas inovadoras como as que você mencionou. Isso inclui barreiras relativas a como eles podem ah, mexer na questão dos impostos, como eles podem fazer dívidas, usar mecanismos inovadores de financiamento. Alguns recebem transferências intergovernamentais. As cidades, cada cidade está numa jornada diferente, sistemas de governança são diferentes, estão em contextos muito diferentes. Algumas das cidades no Urban Shift, o orçamento municipal é $2 per capita, e em algumas cidades esse orçamento chega a 800. Ou seja, são contextos totalmente diferentes, mas para todas essas cidades, essa governança multinível, essas discussões com o governo federal são muito importantes para possibilitar o acesso ao financiamento em duas áreas. Como a cidade vai priorizar esse trabalho com os governos federais e como permitir a elaboração de políticas. É muito importante que a gente leve essas oportunidades para os NDCs, para o planejamento de desenvolvimento e para os orçamentos, mas para que isso aconteça, os governos realmente precisam priorizar as áreas urbanas como oportunidades estratégicas de investimento que trazem benefícios de desenvolvimento e econômicos, incluindo empregos, melhorando a qualidade do ar, a saúde, a produtividade, a eficiência, melhorando a resiliência, a qualidade de vida, os padrões de vida. As cidades realmente precisam ser vistas como oportunidades importantes de investimento pelos governos nacionais. E um ótimo exemplo de Urban Shift é que a gente teve uma troca peer-to-peer ou para par na cidade de Lima sobre os bondes. Estávamos falando sobre o uso de bondes, mas não estamos falando só com uma cidade. Também trouxemos representantes do Ministério do Transporte, Ministério da Economia. E os bondes não são só um projeto de infraestrutura para transportar as pessoas de um ponto A ao ponto B. Tem a ver com o empoderamento econômico e realmente a criação de oportunidades. Vocês mencionaram o CHAMP, que é a Coalition for High Ambition Multi-Level Partnerships. É um acordo assinado por 74 países do mundo inteiro para trabalhar junto com os governos subnacionais e realmente destravar e realizar todo esse potencial de mitigação e adaptação. Eu acho que foi muito bom vermos que o Brasil, que é um grande apoiador da CHAMP. Nos últimos anos, o Brasil lançou seu programa de cidades verdes e resilientes para realmente promover o investimento e o foco na combate às mudanças climáticas nas cidades, enfrentando a situação que eles tiveram no início do ano de desastres naturais. Mas o novo NDC do Brasil fala sobre o federalismo climático e o papel do local, do subnacional, dos governos locais subnacionais. E isso é ótimo, e talvez seja o primeiro COP de clima que vai falar sobre cidades e os planos das cidades e essas oportunidades. Então, essa priorização é muito importante. E a segunda questão é esse ambiente habilitador, promotor. Como criar cidades que permitam que as cidades acelerem e acessem esses investimentos. Eu mencionei alguns dos desafios que as cidades têm. Nós temos algumas cidades que não podem assumir dívidas externas, algumas cidades que precisam de permissão do governo federal e precisam de garantias, ou seja, várias limitações que essas cidades têm. E precisamos que o Ministério da Economia dê suporte às cidades nessa jornada para melhorar a saúde fiscal dessas cidades, para criar um ambiente mais atraente, mais habilitador e para as cidades fiquem mais autônomas do ponto de vista financeiro. É isso que estamos tentando fazer com o Urban Shift em Nairobi, para ver como dar suporte às cidades africanas. Eles têm desafios muito importantes. Mas é muito importante o seu ponto, o que você iniciou, Pablo, que as cidades, para que as cidades realmente possam tirar proveito desse ambiente habilitador e dessas melhores para maximizar seu potencial, nós precisamos dar suporte à capacitação. E é aí que eu acho que o Urban Shift, nos eventos que nós fazemos, as academias financeiras ajudam as cidades a explorarem mecanismos inovadores e ajudam as cidades a entenderem qual é o business case para projetos de infraestrutura. Você não precisa comprar infraestrutura, você pode fazer um PPP, você pode fazer um lease,
você pode achar uma solução criativa para conseguir esse financiamento. Também ajudamos as cidades a participar em mesas redondas de investimentos para demonstrar os seus projetos e ouvir o feedback dos bancos de desenvolvimento sobre como eles poderiam alterar ou ajustar aquele programa, aquele projeto para que ele seja mais financiável. Temos uma dessas mesas redondas de investimentos planejada para o evento em Nairobi em fevereiro, um evento sobre energia limpa. Então, muito obrigada. Muito obrigado, André. Você falou de dois pontos que eu concordo completamente. A governança multinível certamente é um processo muito importante que precisa estar incorporado no trabalho das cidades, para que as cidades fiquem mais resilientes, prontas para as mudanças climáticas, criando um ambiente habilitador e promotor. Como você disse, a questão da coleta de impostos das cidades per capita não vai ser suficiente em algumas cidades. Então, temos que simplificar o fluxo de fundos do governo federal para os estados e municípios, mas também sermos mais eficientes na intensificação da eficiência da aplicação desse financiamento. Agora vamos passar para Leonardo, porque é muito importante ouvir também de uma cidade que faz parte do Urban Shift. Ouvir como o Urban Shift ajudou a cidade. Leonardo, a pergunta que eu gostaria de fazer a você, talvez em 5 ou 6 minutos, você poderia contar a sua experiência de ganho de escala do financiamento urbano por meio dessa governança multinível, se focando, claro, nos desafios que vocês enfrentam. Ou seja, o que não está funcionando e como superar esses desafios, as ações que vocês já definiram, identificaram, criaram, e como o suporte recebido do Urban Shift está ajudando a cidade a aumentar a escala desses projetos. Leonardo, passo a palavra para você. Muito obrigado, Pablo. Obrigado a toda a equipe Urban Shift. Me sinto muito honrado e agradecido pelo convite. Dizer que pretendo falar em português. Espero que tenham a melhor tradução possível para o inglês. Bom, vou falar um pouco da experiência de Teresina, dos nossos desafios, da nossa experiência e o quanto que o Urban Shift contribuiu para o nosso trabalho aqui na nossa cidade. Próximo slide, por favor. Ok, Teresina é uma cidade que fica distante do litoral, é uma cidade que fica no nordeste do país, que tem uma importância singular aqui na nossa região, devido a ser um importante entroncamento rodoviário e ter um grande fluxo de pessoas buscando serviços de economia, saúde e educação. Próximo slide, por favor. Next slide, please. Ok? Essa é apenas uma imagem de Teresina. Se puder voltar ao slide anterior, né, é uma imagem de Teresina que mostra o quanto que a cidade ela sofre durante os períodos de intensa chuva. Né? Teresina é uma cidade que fica na porção nordeste do Brasil, que recebe grande radiação solar e tem um período chuvoso muito concentrado nos primeiros meses do ano. Então, nós temos 8 meses de seca e 4 meses de chuvas intensas, que culminam com o encontro dos picos de cheia dos grandes rios, né, que banham a cidade, e também das lagoas. Nós temos uma população em torno de 800 mil habitantes, mas parte dessa população, em torno de 100 mil habitantes, mora nessa região, né, que nós denominamos de planície de inundação, o que requer do município um esforço adicional em obras de adaptação climática, especialmente nesse contexto de mudanças do clima. Próximo slide. Por isso, nós criamos um programa financiado, a princípio, pelo Banco Mundial, denominado Programa Lagoas do Norte, pelo fato, né, do território ter uma grande quantidade de lagoas. Este é um programa que foi pensado de forma multissetorial, mas também integrada entre todas as secretarias. É um programa financiado pelo Banco Mundial, primeiramente, porém, depois contou também com recursos do governo federal. Próximo slide. Trago para vocês a composição do programa. O programa ele previu especialmente obras de adaptação climática no que tange à drenagem urbana. Nós precisávamos corrigir o fluxo das águas, precisávamos
fazer o disciplinamento dessas águas. Porém, nós tínhamos um componente importante de desenvolvimento econômico e social e também um investimento na própria estrutura da Prefeitura de Teresina, ou seja, Teresina precisava melhorar a sua capacidade de gestão, a sua capacidade de implementação de obras estruturantes, né, e de ações que pudessem realmente garantir uma melhor resiliência no território. Next slide, please. Nós temos algumas imagens do antes e depois, né, para que vocês observem a transformação do território. Nós utilizamos soluções baseadas na natureza e a principal solução foram os parques lineares. Porém, nós temos uma solução de drenagem muito importante, né, que foi justamente a correção do fluxo de águas. E o parque linear garantiu a não reocupação dessas áreas que são de risco. Próximo slide. Nós temos, além disso, nós dividimos, né, o território com uma outra cidade de um estado vizinho, chamada Timon, no estado do Maranhão. Então, Teresina e Timon são cidades, né, que formam essa fronteira. E esse aglomerado urbano, ele também precisa entrar dentro do nosso planejamento estratégico. Então, por isso, nós fomos selecionados para um projeto chamado City Nova, um projeto que busca inovar em soluções para regiões metropolitanas, para aglomerados urbanos. Através desse projeto, nós tivemos um intenso contato com o Urban Shift, que permitiu para a gente a participação em diversas academias, academias voltadas para o financiamento climático, academias voltadas para o estudo de soluções baseadas na natureza, mobilidade também, a mobilidade urbana, né, também foi uma das academias, além da possibilidade da gente compartilhar nossa experiência e permitir aprender também com outras experiências, né? Então, foi através do City Nova, foi através do Urban Shift que a gente conversou com diversas instituições financeiras. Esse projeto ele já iniciou, nós estamos numa fase de contratação de consultorias para a elaboração do plano de ação climática, pensando todo o território, no plano de mobilidade urbana sustentável também, pensando todo o território que abrange esse aglomerado urbano que compõe duas cidades de estados diferentes. Próximo slide. Nós temos também um outro projeto financiado por um fundo alemão chamado IC, com apoio da WRI. A implementação no território é feita pela WRI, onde nós instalamos, numa área de grande vulnerabilidade, um laboratório urbano. Nesse laboratório urbano, a gente testa soluções de justiça social e soluções de baixo carbono. Uma das soluções que ganhou destaque e que pôde ser replicada em todo o território da cidade foi o projeto dos quintais verdes. A gente tem buscado preservar, né, a cobertura vegetal também dentro dos lotes, porque temos perdido isso por muito ao longo de décadas. Esse é um projeto também financiado por um fundo internacional. Próximo slide. Esse é um projeto voltado para a renaturalização de espaços urbanos. É um projeto que tem o apoio de uma fundação holandesa chamada Bernard Van Leer, né? E essa fundação ela busca garantir espaços mais qualificados para a primeira infância, permitir que a primeira infância tenha contato mais próximo com a natureza e que esse vínculo permaneça. Próximo slide. Nós temos também uma parceria muito importante com o Fundo de População das Nações Unidas. Esse Fundo de População permitiu que a gente pudesse, né, garantir a criação de uma comissão de justiça climática. Essa comissão ela já vem trabalhando e atuando diretamente no território, buscando sensibilizar e influenciar políticas públicas mais assertivas para o município. Próximo slide. Queria destacar para vocês uma premiação que nós recebemos recentemente. Teresina concorreu a um desafio global e, através de uma pesquisa, né, onde avalia o impacto do calor extremo na saúde da mulher grávida, nós recebemos um grant, né, um funding, que permitiu a gente compreender
o impacto, né, desse calor extremo na saúde, especialmente da saúde da mulher, numa condição de extrema vulnerabilidade nas regiões periféricas de Teresina. A pesquisa está em fase de conclusão, então, tão logo ela seja concluída, a gente deve publicar esses resultados para todos vocês. Próximo slide. Queria destacar também a aplicação de Teresina em um funding, e isso foi possível a partir do apoio do Urban Shifting, né? A oportunidade chegou para a gente através do C40 e Teresina foi selecionada, e Teresina, com esse recurso, vai poder implementar a sua primeira política de pagamentos por serviços ambientais. A gente está bastante ansioso para o início desse trabalho no ano de 2025, e essa foi uma oportunidade que nos chegou através do Urban Shift. Próximo slide. Bom, eu queria agradecer vocês a oportunidade de falar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do nosso trabalho, agradecer ao Urban Shift por todas as oportunidades que ofereceu a Teresina, dizer que Teresina tem feito uma grande articulação com as instituições que conheceu através dos fóruns, sejam bancos, né, outros organismos internacionais. Teresina tem uma grande lição aprendida e tem buscado, de fato, solucionar seus problemas de forma criativa, se utilizando dos recursos que estão disponíveis e dos parceiros importantes que, inclusive, estão reunidos conosco aqui. Então, muito obrigado em nome da cidade de Teresina. Muito obrigado, Leonardo. Ficou muito claro como o Urban Shift ajudou a sua cidade a avançar. Eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, a agenda na sua cidade, ela une adaptações climáticas e projetos de mitigação, combinando as duas coisas, e isso é algo muito inovador. E o segundo elemento é que, com o apoio do Urban Shift, essa possibilitação do financiamento para projetos ambientais também é um passo adiante que é muito importante para a evolução de vocês. Também é muito importante você ter destacado que, por meio dos laboratórios urbanos e as academias, o Urban Shift realmente está ajudando vocês a mudar essa narrativa e evoluir, se focando em proteger e melhorar os aspectos ambientais da cidade. E é claro que você precisa da participação das pessoas também. Muito interessante ouvir a sua perspectiva. Agora, Estamos um pouquinho atrasados, então vou pedir para o público, por favor, para enviarem as perguntas que vocês têm para os nossos três panelistas agora pela janela do chat. E esperamos ter tempo para responder algumas de suas perguntas no final. Sem mais delongas, gostaria de apresentar o próximo painel, que será moderado pela minha colega Sharon Yale, gerente de programas dos programas ambientais das Nações Unidas. Sharon, a palavra é sua. Muito obrigado, Pablo. Essa foi uma discussão muito importante dos parceiros do Urban Shift. É muito bom ter a presença dos parceiros nesses eventos e ouvir sobre as cidades, como elas estão atuando localmente. Agora vamos apresentar a próxima mesa redonda, que fala sobre como expandir a conversa, ouvindo insights de redes globais, instituições de pesquisa e como podemos pensar globalmente em dar suporte às cidades. Dar suporte às cidades no aumento de escala do financiamento climático. Vamos ouvir de Jessie Press Williams. A Jessie... Sim, estou vendo que a Jessie está aqui. Jessie é analista sênior da Cities Climate Finance Leadership Alliance, iniciativa de políticas climáticas. Jessie tem muita experiência no contexto do continente africano, inclusive pesquisa em água e saneamento em Gana, experiência na Gâmbia também. Ela vai nos dar uma visão geral da questão das cidades e os principais blocos de construção para fechar essa lacuna de financiamento das cidades. Também gostaria de apresentar nossa convidada Eugene Birch, professora de Nussdorf e co-diretora do Penn Institute em Pesquisa Urbana na Universidade da Pensilvânia.
Jenny é uma professora universitária e tem sido uma grande defensora do financiamento para o desenvolvimento urbano e da governança multinível para a implementação de acordos globais. Jenny vai falar conosco sobre os achados da cidade, de estado de financiamento das cidades, enfatizando como as cidades podem fortalecer sua governança para destravar financiamentos em soluções. E, finalmente, temos Maria Camila Uribe. Ela é líder principal de setor e coordenadora da rede IDB Cities do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu tive o prazer de conhecer Camila no COP16, no primeiro Fórum das Prefeituras, falando sobre natureza urbana e diversidade, e também em outras sessões sobre financiamento. Ela é economista na IDB, com mais de 18 anos de experiência no setor público da Colômbia. Então, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os convidados. Nós ouvimos que as cidades estão surgindo como uma grande força climática mundial, mas qual é o estado atual desse financiamento climático urbano? Seria muito bom ouvir o panorama geral ouvindo dos nossos painelistas de hoje. Vou começar com Jesse. Jesse, a CCFLA lançou o seu relatório recentemente. Poderia falar sobre os principais blocos para aumentar a escala do financiamento urbano e como os governos podem contribuir? Sim, muito obrigado. Eu espero que todos possam me ouvir bem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta mesa redonda e por todo o trabalho maravilhoso que o Urban Shift está fazendo. É uma honra estar apresentando num webinário tão importante. Eu não trouxe slides, mas vocês podem acompanhar o que eu estou te dizendo no website do CCFLA. O nosso relatório já foi publicado. Mas antes de entrar no assunto, gostaria de fazer uma breve introdução. Uma pessoa mandou o link no chat para vocês. Uma introdução sobre o CCFLA. Nós somos o Cities Climate Finance Leadership Alliance, dedicado ao financiamento para ações climáticas urbanas em grande escala até 2030. Somos a única coalizão multinível e multi-stakeholder para fechar a lacuna de financiamento para projetos climáticos urbanos e subnacionais e projetos de infraestrutura no mundo todo. E uma das nossas principais funções foi publicar esse relatório. A última edição acabou de ser publicada na New York Climate Week, que é uma avaliação mais completa dos fluxos de financiamento climático urbano, e como a Andrea mencionou no painel anterior, o financiamento climático urbano mais do que dobrou desde 2017 a 2018, atingindo 831 bilhões de dólares americanos. Tem muita granularidade, muitos lados neste fluxo, e o nosso relatório, que é público, os dados são públicos também, incluem a divisão entre o setor público e privado, e vemos que o setor privado foi responsável por 49% de todo o financiamento climático urbano em 2021 e 2022, comparado com o setor público, que foi responsável por 22% do financiamento. O financiamento de mitigação mais do que dobrou desde 2017 e 2018, e desse financiamento de mitigação para cidades, mais de 50% foram para investimentos em transporte. Nós comparamos isso com o financiamento para adaptação, eu vou falar um pouco mais em detalhes depois, mas o financiamento para adaptação urbana permanece baixo, menos de 10 bilhões de dólares americanos em 2021 e 2022. Em termos gerais, o financiamento climático urbano ficou distribuído de uma forma desigual em mercados emergentes, economias em desenvolvimento, e esses países receberam somente 11% e 1% do financiamento total em 2021 e 2022. Comparamos isso também neste relatório com o que as cidades precisam para chegar à redução de 1,5 grau. Pela primeira vez, fizemos uma avaliação granular das necessidades de financiamento climático urbano, compilando dados preditivos de cenários de financiamento. E somente para mitigação, as cidades precisam de mais de 4,3 trilhão de dólares por ano até 2030. Até 2050, isso aumenta para mais de 6 trilhões. Portanto, claramente, existe uma grande lacuna no financiamento climático urbano no nível dos municípios. E apesar de ter havido progresso, essa lacuna ainda é muito grande para que a gente possa atingir os objetivos. No relatório, nós destacamos 4 desafios sistêmicos que acreditamos estar atrapalhando
os fluxos das cidades e vemos esses desafios como uma grande oportunidade de investimentos no futuro, investindo na infraestrutura resiliente das cidades. As cidades precisam de mais financiamento climático, mas também precisam ter autonomia para tomar as ações que precisam para proteger seu futuro contra as mudanças climáticas. A escala desse financiamento exige que se tenha consciência dos desafios. Primeiro, um compromisso internacional e nacional insuficiente com as ações climáticas. Também as discussões climáticas geralmente priorizam os compromissos nacionais e não olham para as necessidades urbanas. Também nos focamos em ambientes habilitadores. Temos uma cooperação ineficiente entre os diferentes níveis do governo. Temos que fortalecer, isso nos faz perder a oportunidade de fortalecer o ambiente. Tem diferenças de capacitação, as cidades e os governos locais podem não ter a capacidade técnica, a necessidade necessária para essa transição climática, podem ter dificuldade para criar plano de investimento, acessar fontes possíveis de financiamento e gerenciar aspectos financeiros dos projetos climáticos e atrair financiamento privado. E o quarto desafio é uma mobilização de capital inadequada no nível dos municípios. As pessoas não têm acesso a crédito, acesso aos mercados de capitais, e isso principalmente se destaca nos mercados emergentes. Então, entender e superar esses desafios são uma parte muito importante da estratégia para mobilizar o financiamento em grande escala para ações climáticas urbanas até 2030. E com base nesses dados, nesses desafios e mais a monitoramento dos financiamentos, a pergunta que queremos responder é como podemos fechar essa lacuna de investimento nas cidades e qual é o papel da governança multinível. E como já foi falado por muitos dos outros painelistas e ainda será falado nesta mesa redonda, a governança multinível está no centro de tudo isso, no cerne de tudo isso. No relatório da CCFLA, nós nos focamos em 4 recomendações com base nos achados. A primeira é melhorar a quantidade e qualidade do financiamento climático urbano. Isso fica claro com base no tamanho da lacuna entre os fluxos de financiamento e as necessidades de mitigação e o custo crescente das adaptações nas cidades. Além de aumentar a escala da quantidade, também precisamos melhorar a qualidade do financiamento, como ele é distribuído entre os setores, para eliminar as desigualdades inerentes. Também fortalecer os mercados domésticos por meio do financiamento público. Como eu mencionei antes, o, é, o, a maioria do financiamento, 69%, foi feito domesticamente e essa tendência deve aumentar. Isso é particularmente verdade para os fluxos de financiamento privado, em que as fontes domésticas representam 96%. O ecossistema de financiamento climático urbano precisa florescer para que o acesso aos financiamentos do setor privado aumente, e o papel do governo é muito importante para permitir que as cidades tenham acesso às fontes de financiamento. E a minha terceira recomendação é aumentar a escala do financiamento para adaptação urbana, principalmente em mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Como eu mencionei, o financiamento para adaptação urbana, apesar das cidades terem problemas e riscos ambientais cada vez maiores, os fluxos de financiamento para adaptação chegam até 10 milhões de dólares, que é apenas 1,2% de todo o financiamento. E, finalmente, vamos nos focar na melhora dos dados e o monitoramento dos fluxos de financiamento, das necessidades. É muito importante monitorar os investimentos e as necessidades para dar suporte a decisões de políticas públicas no nível nacional e subnacional. Então, compilando tudo isso, e eu sei que eu estou passando um pouco do tempo, mas para alcançar todos esses objetivos, a CCFLA propôs, então, essa agenda 4C para fechar a lacuna de financiamento climático urbano e nos focando na governança multinível. Então, os 4C são: o primeiro C é para compromisso para levantar essas questões urbanas. O segundo C é para colaboração entre os atores para melhorar os fluxos de financiamento nas cidades. O terceiro C é para capacitação para os agentes públicos e privados para responderem a mudanças climáticas nas cidades e alcançarem os objetivos de financiamento urbano climático. E o quarto C é mobilização de capital no nível das cidades. E em cada um desses Cs, no nosso relatório, e também como destacado no nosso website, temos várias recomendações específicas de como exatamente nós vemos a governança multinível, como ela pode melhorar e fortalecer a capacidade de melhorar o financiamento urbano dessas cidades. Só como exemplo, rapidamente, os governos nacionais e locais podem consolidar as necessidades das cidades e as oportunidades para investimentos climáticos, aumentando a coordenação multissetorial, principalmente para o financiamento de adaptações urbanas e para o financiamento de pipeline de projetos. Os governos nacionais e locais podem trabalhar junto com entidades de financiamento privado para benefícios
para financiamento mutuamente benéficos e podem fazer trabalho analítico de planejamento para definir prioridades e podem promover os projetos em toda a cadeia de governança, melhorando também a coordenação com os governos verticalmente e horizontalmente. Então, essa foi uma introdução ao nosso relatório e ao nosso trabalho de como a governança multinível pode realmente ajudar as cidades a ter melhor acesso ao financiamento. E estou disponível para responder a perguntas. E também podem encontrar muito mais informações no nosso website. Muito obrigada, Jesse, por esta introdução super rápida e completa. Bem, eu tenho muitas perguntas. Acho que vamos ter perguntas do público também. E nem sei se dá para responder a todas elas hoje, porque estamos um pouco atrasados. Mas eu gostaria, sim, de falar que estamos falando a quarta solução sobre o monitoramento do financiamento urbano. Essa parte é muito importante, porque nossa próxima palestrante, a professora Birch, vai falar sobre ações e o ecossistema, que isso deve fazer parte dos esforços. Tini, então vamos ouvir agora como as cidades e monitoramento do progresso nas cidades pode promover a governança multinível. Então agora eu passo a Ginny. Muito obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo, apoiando o atendimento dessas necessidades e também para a coleta de dados sobre essas soluções baseadas na natureza. Trabalhamos com vocês nos últimos 2 anos em 2 relatórios chamados O Estado do Financiamento para a Natureza em Cidades, e nesses 2 relatórios nós descobrimos várias coisas. O mais importante é que, juntamente com o que a CCFLA estava fazendo, nós também estudamos a questão do financiamento de soluções baseadas na natureza e encontramos pouquíssimos dados. Não há ninguém monitorando. Portanto, esse é um problema. Se não é possível calcular o que você está fazendo, não dá para saber se as políticas estão certas ou precisam mudar. E queremos também garantir que o trabalho das cidades e dos governos federais, dos governos municipais, que eles estejam trabalhando para a meta 12 do Acordo Global de Montreal, que é a melhora dos espaços verdes para a melhora do bem-estar humano. Então, a verdadeira questão aqui é quanto as nossas cidades estão gastando nessas coisas. Sabemos que há uma lacuna que foi reportada aqui nesta sessão, da quantidade de dinheiro necessária para soluções baseadas em natureza, e sabemos que, de acordo com o relatório, 70% das soluções baseadas na natureza vão acontecer no nível local. Portanto, temos que fechar essa lacuna, essa situação em que não sabemos exatamente o que está acontecendo. No nosso segundo relatório, que se chama De Cinza ao Verde, com dados melhores, temos que pensar em como podemos criar um sistema de classificação e como podemos calcular e monitorar o que está acontecendo. Então, nós recorremos à classificação da OCDE, e adaptamos essa classificação para entender o que estava acontecendo nos governos municipais. E também o, o que essas soluções contemplam? Espaços verdes, ruas, a questão hídrica, fornecimento de água, saneamento, todas essas áreas de interesse nessas soluções baseadas na natureza. Depois de muita pesquisa, nós criamos uma ferramenta muito simples que pode ser usada para determinar exatamente o quanto está sendo gasto nessas soluções baseadas na natureza. E nós testamos essa ferramenta e algumas das cidades do Native Restoration, que são semelhantes às cidades do Urban Shift, vamos ver o que elas estão fazendo para articular essa ferramenta. A ferramenta tem 2 partes. A primeira parte é uma parte relativa à educação, discutir com os líderes locais se eles estão realmente se engajando na implementação dessas soluções baseadas em natureza. Então, fizemos perguntas para eles sobre onde eles estão e validamos onde as atividades deles estão relacionadas a soluções baseadas na natureza. Então, tem um questionário, as perguntas são bastante simples, criando uma melhor compreensão, um melhor entendimento disso que estamos falando. A segunda parte fala sobre atividade de orçamento. Quanto está sendo gasto em cada uma dessas áreas? Então, a instrução para os entrevistados é perguntar que tipo de atividades eles estão participando, se são soluções realmente baseadas em natureza, falar sobre os custos das atividades
E onde isso entra no orçamento real das cidades, quais são os parceiros que estão envolvidos nesse trabalho, quais são os benefícios pretendidos das atividades e se atende aos objetivos de toda a cidade. Nós criamos, então, essa ferramenta no relatório do cinza ao verde, From Gray to Green. Então, eu trago aqui como referência. O ponto importante é que se nós não tivermos os dados, não tem como saber. Portanto, é muito importante criar um meio para coletar os dados que pode ser usado para discutir com os diferentes níveis do governo quais são exatamente as necessidades e quanto está sendo gasto e qual deve ser o direcionamento. Então, coletar os dados primeiro, depois se envolver nas conversas, que são muito necessárias nos diferentes níveis do governo, e depois a CCFLA falou sobre a inclusão da legislação habilitadora e a capacidade de trazer o financiamento para os locais, o que é essencial se quisermos atingir os objetivos globais a que estamos nos comprometendo. Sei que estamos atrasados, então vou parar por aqui e vocês podem consultar esses relatórios. Já coloquei os links no chat. Muito obrigada, Jeanne. Gostaria de dizer que a equipe da Jeanne fez um trabalho brilhante. É preciso pessoas muito inteligentes para fazer algo tão simples. E essa ferramenta que a Jeanne estava falando é um documento do Google, uma folha no Google. É complexo, tem várias formas complexas de usar essa ferramenta, mas a ferramenta é muito simples e as cidades podem adaptá-la às suas necessidades. Então, realmente recomendo que vocês deem uma olhada nessa ferramenta, porque, como a Jeannie disse, é muito importante que a gente saiba do que estamos falando quando tentamos monitorar as coisas. Rapidamente, eu agradeço pela contribuição e a ferramenta realmente é muito importante para o trabalho que o nosso comitê está fazendo. Muito obrigada, Jeannie. Agora eu vou passar para a próxima painelista, Maria Camila Uribe. A minha pergunta para você, Maria Camila, nós falamos de todas essas questões urbanas de clima, biodiversidade, e agora eu gostaria de perguntar para você como esses principais desafios, para falar sobre pessoas, então, do ponto de vista do IDB, você poderia compartilhar os principais desafios que você compartilhou no financiamento climático urbano, principalmente para assegurar que esse financiamento esteja realmente apoiando ações inclusivas e equitativas de desenvolvimento urbano. Poderia falar um pouco sobre isso? Muito obrigada, Sharon. Muito obrigada ao comitê, aos organizadores, ao Urban Shift por me convidarem. É uma honra estar aqui neste painel. A parte boa é que eu sou a última a falar. Então, estamos quase no final. Quase tudo já foi dito. Mas para as pessoas que não sabem, eu trabalho para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, focada na América Latina e no Caribe. Então, dois números aqui importantes. 81% das pessoas moram em cidades na América Latina e no Caribe. E também nós contribuímos em 70% das missões. Então, só para dar algumas informações para vocês, porque eu sei que tem pessoas de outros continentes. Então, só para manter o foco aqui. Alguns dos desafios que nós enfrentamos estão muito alinhados com o que nós mencionamos no início, no primeiro painel, e também aqui foi mencionado por Jesse Eugene. O acesso ao crédito limitado representa um risco alto e a percepção disso é muito importante nas cidades. E as cidades enfrentam barreiras significativas no acesso ao mercado de capital internacional. Isso nós sabemos. Também a maioria das cidades tem um acesso direto limitado a esse financiamento climático internacional, o que é algo que também está por trás de alguns dos assuntos discutidos hoje aqui. E muito disso é canalizado pelos governos nacionais, governos federais, e precisam de expertise técnica e capacidade administrativa considerável. E nem sempre é a realidade das cidades. Então, este é o segundo ponto. E o terceiro ponto, porque, claro, todos os países têm diferentes estruturas de descentralização fiscal,
e diferentes responsabilidades dos municípios e também diferentes fontes de receita. Isso é algo que nós temos que levar em consideração, porque nem todo mundo, pelo menos na nossa opinião, nem todos têm as cidades, os municípios com autonomia e com poder de conseguir acesso aos mercados ou acesso aos recursos para investir em seus projetos. E eu acho que isso também é compartilhado por todos. Temos também a falta de capacidade institucional e quão importante é essa capacitação e como podemos apoiar essa capacitação nas cidades. Então, eu acho que esse programa e outros trabalhos que estão sendo feitos na América Latina e no Caribe estão ajudando a fortalecer a capacitação das cidades. É claro que ainda precisamos fazer mais, mas isso é algo que ainda é uma lacuna, ainda é uma deficiência, como você perguntou. E também a questão da governança multinível e coordenação multinível. Acho que no primeiro painel, quem falou sobre isso foi a Andrea. Isso significa um alinhamento de prioridades e isso também fica claro para nós. Os governos federais geralmente priorizam os macroníveis ou mesmo os NDCs. Quando vemos os NDCs, vemos que os principais desafios são as adaptações, a área de adaptação. Então, precisamos alinhar melhor o que podemos fazer quando vamos do governo federal para os outros níveis do governo. Portanto, isso precisa estar melhor alinhado e ao contexto local. E Jean estava falando sobre os dados e a importância dos dados. Eu diria que, como também mencionamos, os dados, mas também a capacidade de termos bons projetos. E isso é uma parte também muito importante do trabalho que estamos fazendo aqui. Ter bons projetos. E como podemos capacitar para termos bons projetos. O financiamento é uma parte muito importante, mas também temos que ter bons projetos para poder captar os recursos para financiar a sua implementação. E isso é importante para cidades também, que estejam mais preparadas para aumentar a escala desses esforços. Então, se eles fazem pilotos, como eles vão poder fortalecer ou expandir esses pilotos e como eles vão aumentar a escala dos projetos que estão fazendo, como podem ter mais capacidade institucional para fazer esse tipo de coisa. Isso é algo que eu acredito que é um resumo do que eu queria dizer. Eu estou resumindo coisas que foram ditas por outros painelistas. Os painelistas mencionaram alguns desses pontos. E eu diria que estamos também trabalhando nessa questão da capacitação institucional. Nosso portfólio ativo 28% com os governos locais, com os governos subnacionais. E estamos aumentando e promovendo esta agenda num nível altíssimo na nossa estratégia institucional e criando mais instrumentos para tentar dar suporte aos governos federais. E um exemplo disso, e isso foi algo, inclusive, que trabalhamos juntos com o C40, especificamente com a Andrea, no U20, as cidades, algumas das cidades da América Latina lançaram uma rede para as secretarias de economia, secretarias de finanças, para ver como é possível melhorar o acesso ao financiamento. Então, isso é algo que foi lançado e a ideia é dar suporte técnico para facilitar o acesso a esse financiamento de diferentes maneiras, com diferentes necessidades e em contextos diferentes, é claro. Portanto, eu gostaria só de mencionar isso, porque eu acho que foi um passo muito importante. E eu sei que acabou o tempo, mas também estou disponível para perguntas, caso seja possível responder agora. Obrigada. Muito obrigada, Maria Camila.
Eu vejo aqui que tem muitos bilaterais envolvidos aqui no que você falou. Realmente foi muito interessante, principalmente o que você falou, que o financiamento realmente é importante, mas precisamos também da capacitação para ter bons projetos e pessoas para desenvolver e implementar esses projetos. Infelizmente, estamos atrasados e não teremos tempo para perguntas. Precisamos fazer agora a transição para o próximo palestrante, que tem uma tarefa muito difícil, que é fazer um encerramento, resumindo os principais insights e mensagens dos dois painéis. Então, agora passo a palavra a Alok Barnwal, que é líder temático de infraestrutura urbana da Global Environment Facility. Alok, por favor. Muito obrigado, Sharon. Estão me ouvindo? Excelente, muito obrigado. Obrigada pela excelente discussão de hoje. Não vou ter tempo para resumir, porque, como você disse, vai ser um desafio resumir tudo e algumas mensagens principais podem não aparecer. Então, o que eu vou fazer vai compartilhar algumas perspectivas e algumas mensagens importantes para possíveis ações e implicações para nossos esforços coletivos em direção a uma sustentabilidade urbana. Hoje nós focamos em dois assuntos muito importantes: a governança multinível e o financiamento para ações climáticas, e também ações baseadas na natureza, na última sessão. São alavancas muito importantes para transformações sistêmicas que também foram identificadas no nosso programa integrado e na nossa estratégia para transformação de sistemas abertos. Sobre esses dois assuntos, o que eu concluo a partir do que foi dito hoje é que houve vários esforços em escala global, em diferentes níveis. Por exemplo, houve discussões sobre financiamento, governança multinível e financiamento nos COPs, no COP climático, no COP de biodiversidade. Eu estive lá em Cali alguns meses atrás. E também no Fórum Mundial, ou seja, em escala global, nós estamos vendo uma conversa bastante considerável, e isso é muito positivo. E os dados, as evidências, as pesquisas, também houve muito progresso. Jeanne destacou que ainda há lacunas que precisam ser fechadas, é um ponto muito importante. Os dois relatórios, o de financiamento climático para cidades do CCF-LA e também o relatório da UNEP e os relatórios do Urban Shift. Esses relatórios e essas análises também ajudam muito na facilitação dessa governança multinível e o financiamento para ações climáticas e a colaboração, por exemplo, como o que ocorre no Urban Shift, apoiado pela CCF-LA, todas as redes municipais, todos estão trazendo agentes diferentes para trabalhar nessas duas agendas tão importantes. E finalmente no nível de implementação, eu acho que o programa Urban Shift, as cidades do programa Urban Shift estão demonstrando como essa governança multinível funciona e dando suporte à promoção de financiamento para soluções de sustentabilidade. Mas ainda é preciso fazer muito, isso fica muito claro com base nas discussões. A lacuna ainda é imensa, a lacuna de financiamento é muito clara, muito evidente, como foi publicado no relatório da CCF-LA, que foi apresentado muito bem hoje. Mas a lacuna também ocorre em vários níveis. Nós temos uma grande lacuna de financiamento para o clima. É necessário muito financiamento para ações climáticas. No COP29 houve um acordo para triplicar a meta de financiamento climático, mas ainda está muito atrás. E também levar isso para as cidades, para o nível das cidades, porque a lacuna continua sendo muito grande, isso já foi destacado em vários relatórios. E um nível abaixo ainda, e tem a ver com o que a Maria Camila acabou de mencionar, quanto desse financiamento está indo para projetos de qualidade? Quanto desse financiamento está indo para os governos municipais e subnacionais para projetos dirigidos? Portanto, precisamos de muita ação. Está muito claro que as cidades têm um grande
potencial de mobilização, mas são necessários financiamentos para conseguir maximizar o valor criado por esses projetos que trazem uma maior escala, mais inovação. Precisamos de melhoras nas vários habilitadores, principalmente habilitadores de financiamento, e um deles é a governança multinível. E essa governança multinível pode levar a uma colaboração entre as cidades, os governos subnacionais, governos nacionais, para mobilizar muito mais recursos para essas soluções climáticas urbanas e soluções baseadas em natureza. Também tem muitos outros exemplos vindo das cidades do Urban Shift. Ouvimos hoje da cidade de Teresina, eu tenho exemplos de cidades como Chennai, Kigali, outras cidades no Brasil, na Costa Rica, na China, no México, e muitas outras em que os governos federais e locais estão colaborando para acessar financiamento dos bancos multilaterais de financiamento, JEF, e outros programas disponíveis para realmente expandir esses investimentos e mobilizar esse comprometimento com a ação. E além de mobilização de esforços, eu acho que a governança multinível e essa coordenação vertical relacionada também permite as condições propícias para criar os promotores, ou as condições promotoras de mais financiamento. Por exemplo, vimos em cidades importantes, em economias emergentes, as cidades têm a capacidade, ou têm autonomia, ou têm o espaço para levantar fundos de fundos internacionais, como, por exemplo, o JEF e outros. Ou acessar mercados por meio dos títulos municipais ecológicos, títulos verdes. Nem todas as cidades conseguem, mas em alguns países, algumas cidades conseguem emitir esses títulos municipais. É claro que ainda há uma grande deficiência e precisamos identificar soluções inovadoras. E nesse contexto, os comitês de financiamento dos SDGs vão trabalhar. O Fundo de Garantia das Cidades Verdes poderia ser uma dessas soluções inovadoras que poderiam ser consideradas. Então, a governança multinível também pode levar a uma coerência de políticas públicas, e isso é muito importante para assegurar que os incentivos e os subsídios sejam direcionados para soluções de sustentabilidade, sem impedir outros esforços que estão sendo implementados para essa sustentabilidade urbana. E meu último ponto é sobre o que é necessário para facilitar essa governança multinível. Tem muitas coisas que precisam ser feitas e há também limitações, porque existem certos sistemas governamentais dentro dos quais precisamos trabalhar. Um ponto muito claro, do ponto de vista do Jeff, é que para facilitar a governança multinível, precisamos de abordagens integradas para a sustentabilidade urbana. Se usarmos abordagens em silos, vamos continuar trabalhando só com um setor específico, ou só com um ministério específico, ou só com uma secretaria específica. Não é suficiente. A integração é fundamentalmente importante. E é por isso que na nossa abordagem integrativa, no que seguimos no Urban Shift e em outros programas, precisamos garantir a integração vertical. É isso que nos permite olhar além das soluções setoriais, nos focando em questões sistêmicas, como vocês ouviram falar hoje. No início da apresentação, vocês ouviram que o Urban Shift está se focando em planejamento, governança, parcerias, uso da terra, inovações, investimento em advocacy, conhecimento, capacitação, muitas coisas. Essas são intervenções sistêmicas diferenciadas que não teriam ocorrido se a gente não tivesse usado essa abordagem integrada. E é isso que nos permite colaborar com vários níveis da governança em um determinado país. E, finalmente, vou encerrar dizendo que essa abordagem integrativa permitiu que o Jeff em si fornecesse financiamento climático, de biodiversidade e de uso da terra e unisse tudo em usando uma abordagem flexível para ações climáticas e ações em favor da natureza. Clima, natureza, poluição, todas essas questões estão interrelacionadas, é o que a ciência diz também. Portanto, todo financiamento, seja financiamento climático ou para a natureza ou SDG, deve funcionar de forma integrada. E é isso que o Jeff está tentando fazer, por meio do Urban Shift e do Programa das Cidades. Porque se usarmos esse tipo de abordagem, não só isso vai assegurar uma grande escala de financiamento, mas também a qualidade desse financiamento e das intervenções
para trazer múltiplos benefícios e para superar os inúmeros desafios que as cidades enfrentam hoje e dar suporte à ambição de transformação urbana sustentável dessas cidades. Gostaria de encerrar, agradecer a todos os parceiros pelo excelente trabalho feito. Parabéns pelo relatório anual, parabéns por todas as outras iniciativas, as interações dos COPs, do Fórum Mundial. Eu acho que estamos indo na direção correta. Vamos começar a trabalhar na estratégia do Jeff 9 no ano que vem e eu fico feliz de anunciar que financiamento urbano de infraestrutura continuará sendo uma grande prioridade para nós no futuro. Com isso, eu gostaria de encerrar e agradecer a todos que participaram e devolvo a palavra a Sharon. Muito obrigado, Alok. Foi um ótimo resumo. Fundos flexíveis, integrados, que possam operar em diferentes níveis de governança. Vou deixar vocês com essas palavras. Também gostaria de agradecer aos organizadores deste webinário, o A1. Muito obrigado por organizar o webinário. Obrigado aos moderadores, obrigado aos palestrantes. Obrigado a todos que participaram desta sala virtual. Obrigado por terem ficado até o final. Obrigado a todos. Tenham uma ótima tarde, um ótimo resto do seu dia. Até logo.